A Troika regressa esta semana a Atenas. Acredita que a próxima tranche de financiamento vai ser desbloqueada? É muito importante que seja desbloqueada, numa forma que neste momento a Grécia está numa fase em que tem que concretizar todas as suas medidas, está numa fase em que é necessário consolidar toda a sua componente de despesa e os mercados aguardam com algumas expectativas essas mesmas taxas que neste momento estão sendo negociadas, que advém obviamente na sequência também de uma aplicação de novas medidas de austeridade. Há alguma expectativa do mercado quanto que esta mesma tranche, se ela será suficiente ou não. Obviamente que a nova questão depois vai-se novamente colocar no mês seguinte relativamente à Grécia, mas é importante que haja uma medida clara o que é que a União Europeia ou o que é que os membros da zona euro quererão fazer ou que poderão fazer de uma forma rápida para resolver de uma vez por todas os problemas da Grécia. É isso que os mercados neste momento esperam. Aquilo que tem surgido até agora são levantar novas questões quando aquilo que se pretende é que haja novas e rápidas respostas. Numa altura em que se fala de um incumprimento ou de um possível incumprimento da Grécia, que pode levar Portugal a precisar de pedir um segundo resgate, acredita que a decisão quanto ao futuro da Grécia é vital para clarificar a situação portuguesa? Eu creio que este cenário de associação de Portugal e Grécia, nós vimos surgir na semana passada, ela surge num cenário também de alguma cautela face aos recentes movimentos e contágio das dívidas soberanas e do risco das dívidas soberanas a acontecer na zona euro. Insensato seria se Portugal não tivesse preparado para um cenário que neste momento que já é avançado em algumas instâncias e alguns membros do renome do Banco Central Europeu. Insensato, diria eu, era se Portugal não estivesse a estudar esse mesmo cenário. Eu acho que Portugal tem que seguir o seu caminho, é importante que consiga implementar as medidas que foram definidas pela Troika de uma forma atempada, de uma forma concreta e aquilo que temos visto ultimamente é a procura de algum espaço, alguma janela para uma eventual negociação, caso seja necessário ou caso se materialize esse mesmo risco. Portanto, é mais numa lógica de estudo de cenários do que propriamente um eventual ou uma probabilidade elevada de que ele venha a acontecer. Na semana passada, o PSI 20 esteve em 2 sessões abaixo dos 6.000 pontos. Acredita que esta semana vai continuar abaixo dos 6.000 pontos? Esta crise de confiança ela está a causar grandes e elevados níveis de volatilidade, bastante acima daquilo que são os níveis históricos. Temos visto uma grande pressão no lado da Grécia, que é o fenómeno mais falado, obviamente, nos últimos tempos. Também existe aqui uma grande pressão quanto há um eventual abrandamento do crescimento económico por parte das principais economias desenvolvidas a nível mundial. E, obviamente, que isto coloca muita pressão por parte dos investidores, ao mesmo tempo que os níveis de liquidez também não são muito elevadas. Neste enquadramento, é natural que Portugal e o mercado português continuem aqui a revelar alguns níveis de instabilidade, sendo que este valor abaixo dos 6.000 pontos é, de facto, uma situação, uma grande pressão, caso a situação da Grécia também e novas clarificações e novas decisões por parte dos políticos não sejam implementadas.
A Troika regressa esta semana a Atenas. Acredita que a próxima tranche de financiamento vai ser desbloqueada? É muito importante que seja desbloqueada, numa forma que neste momento a Grécia está numa fase em que tem que concretizar todas as suas medidas, está numa fase em que é necessário consolidar toda a sua componente de despesa e os mercados aguardam com algumas expectativas essas mesmas taxas que neste momento estão sendo negociadas, que advém obviamente na sequência também de uma aplicação de novas medidas de austeridade. Há alguma expectativa do mercado quanto que esta mesma tranche, se ela será suficiente ou não. Obviamente que a nova questão depois vai-se novamente colocar no mês seguinte relativamente à Grécia, mas é importante que haja uma medida clara o que é que a União Europeia ou o que é que os membros da zona euro quererão fazer ou que poderão fazer de uma forma rápida para resolver de uma vez por todas os problemas da Grécia. É isso que os mercados neste momento esperam. Aquilo que tem surgido até agora são levantar novas questões quando aquilo que se pretende é que haja novas e rápidas respostas. Numa altura em que se fala de um incumprimento ou de um possível incumprimento da Grécia que pode levar Portugal a precisar de pedir um segundo resgate, acredita que a decisão quanto ao futuro da Grécia é vital para clarificar a situação portuguesa? Eu creio que este cenário de associação de Portugal e Grécia, mais ou menos surgiu na semana passada, ela surge num cenário também de alguma cautela face aos recentes movimentos e contágio das dívidas soberanas e do risco das dívidas soberanas a acontecer na zona euro. Insensato seria se Portugal não tivesse preparado para um cenário que neste momento que já é avançado em algumas instâncias e alguns membros do renome do Banco Central Europeu. Insensato, diria eu, era se Portugal não estivesse a estudar esse mesmo cenário. Eu acho que Portugal tem que seguir o seu caminho, é importante que consiga implementar as medidas que foram definidas com a Troika, de uma forma atempada, de uma forma concreta, e aquilo que temos visto ultimamente é a procura de algum espaço, alguma janela para uma eventual negociação, caso seja necessário ou caso se materialize esse mesmo risco. Portanto, é mais numa lógica de estudo de cenários do que propriamente uma eventual ou uma probabilidade elevada de que ele venha a acontecer. Na semana passada, o PSI 20 esteve em 2 sessões abaixo dos 6.000 pontos. Acredita que esta semana vai continuar abaixo dos 6.000 pontos? Esta crise de confiança ela está a causar grandes e elevados níveis de volatilidade, bastante acima daquilo que são os níveis históricos. Temos visto uma grande pressão no lado da Grécia, que é o fenómeno mais falado, obviamente, nos últimos tempos. Também existe aqui uma grande pressão quanto a um eventual abrandamento do crescimento económico por parte das principais economias desenvolvidas a nível mundial. Obviamente que isto coloca muita pressão por parte dos investidores, ao mesmo tempo que os níveis de liquidez também não são muito elevadas. Neste enquadramento é natural que Portugal e o mercado português continuem aqui a revelar alguns níveis de instabilidade, sendo que este valor abaixo dos 6.000 pontos é de facto uma situação, uma grande pressão, caso a situação da Grécia também e novas clarificações e novas decisões por parte dos políticos não sejam implementadas.